Olá pessoal, aqui é Emerson Lima, trazendo novamente informações de atualização no ROMS. Tá? Dessa vez a gente vai falar sobre a RN 643 e ela foi publicada em 13 de agosto, com a vigência a partir de 1º de setembro, agora de 2025. Né? Então essa resolução ela traz uma atualização ali na cobertura de radioterapia MRT. E eu vou trazer para vocês o que teve de impacto nessa resolução, né? Não só da cobertura do procedimento, mas de codificação, de pagamento, de negociação, né? Todos os impactos aí relacionados ao procedimento, né? Aí em toda a cadeia aí de negociação, pagamento, autorização e tudo mais. Bom, pessoal, então vamos lá. Um breve resumo aqui, né, do que teve de atualização. Então, a RN 643 trouxe essa novidade aí para a parte de radioterapia, né, com a vigência a partir de 1º de setembro. Então, quando a gente busca aqui no histórico das atualizações de radioterapia, tá? Então existe, né, até para a gente segmentar um pouco. Essa é a radioterapia IMRT. IMRT, né, o próprio nome já diz, com intensidade modulada do feixe, né? Então ela é uma radioterapia mais direcionada. Então, com a IMRT, existe menos risco ali de atingir tecidos sadios. A finalidade da radioterapia é atingir o tumor, tá? Então a radiação ela pode ser ali prejudicial para um tecido sadio, para um tecido não cancerígeno, né? E aí a finalidade dessa IMRT ela ter uma intensidade ali mais direcionada ali, né, do feixe. E a primeira incorporação, até então não tinha cobertura, né? A 3D tinha a convencional, né, chamada de 2D também. E aí entrou, a partir da RN 338, em 2014, 2 de janeiro de 2014, a IMRT mais específica para a região de cabeça e pescoço. Tá? Então esse é um daqueles procedimentos, só um ponto de atenção aqui, que ele não tem diretriz de utilização, é um procedimento sem DUT, porém o próprio nome dele aqui já traz uma informação com relação à região, nesse caso a região onde terá cobertura. Tá? Então, tem DUT? Não. Só que lá no descritivo diz região de cabeça e pescoço. Então, considera-se coberto a radioterapia na técnica IMRT para região de cabeça e pescoço. Isso foi lá em 2014. 2 de 1 de 2014 entrou no rol essa primeira região aqui que passou a ter cobertura. E isso depois de quase 10 anos, né, só tendo a cobertura para cabeça e pescoço, foi incorporada aqui a região de pulmão, mediastino e esôfago a partir, né, da RN 584. 1 de 9 de 2023, né, 2 anos atrás, aí praticamente, entrou tumores de pulmão, mediastino e esôfago. Passou mais um tempo, 2 de 5 de 2024, quase um ano depois, então você vê que as atualizações estão sendo praticamente anuais, né, nessa evolução aqui da radioterapia, né, no caso aqui da IMRT, né? Então foi 14, pulou 10 anos, 2023, né, pulou 9 anos, 2023, e aí entrou 2024 pela RN 603, a partir de 2 de 5 de 24, neoplasias primárias da próstata. Então você vê que aqui ele também já dá até uma limitação, né? Então, por exemplo, se for uma metástase, nesse sentido, já não teria cobertura. Neoplasias primárias da próstata. Passou a ter cobertura a partir de 2 de 5 de 2024. E aí a RN 643, a partir aqui de 1 de 9 de 25, passou, né, a ter cobertura, trouxe essa incorporação, passou a ter cobertura também para tumores do canal anal, né, adultos com tumores do canal anal. Essa é a última incorporação que teve, né, a partir aqui de 1º de setembro de 2025, tá? E aí quando a gente entra aqui para poder ver essa resolução, né, essa 643, aqui eu estou na nossa plataforma aqui, o Magister, tá? Quem não conhece ainda, tem o link aí na descrição. Essa é uma funcionalidade, inclusive, que faz parte do plano gratuito até.
né? Depois eu vou entrar em outras que são do plano pago, mas essa parte de resoluções normativas são do plano gratuito. Então entrou aqui painel inicial, material de apoio, resoluções normativas de atualização do RONS. Ele tem as últimas, né, detalhado e tudo. Essa é a RN 643, ó. Clicou. Então essa é a forma que a ANS publicou, tá? Então tá aqui, direto aqui do portal da ANS, tá? Com domínio gov e tudo. Essa é a forma que a ANS publica, tá? Então tem aqui o texto, os artigos, o que teve de incorporação. Aí quando entra aqui no anexo, a informação do procedimento que foi incorporado, né? Quais as segmentações de plano, né? Que passou a ter cobertura. Então é o plano ambulatorial. Então quem tem um plano exclusivo ambulatorial tem cobertura. Hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, o plano referência, e ele é um PAC. É muito importante isso aqui, que ele é um PAC. PAC é procedimento de alta complexidade. Isso significa o quê? Se um paciente, se um beneficiário entrar no plano, né, com doença pré-existente e tiver ali a informação ali na sua declaração de saúde, entra ali nos critérios de cobertura parcial temporária, CPT, aí vai ter que cumprir um período ali sem realizar esse tipo de procedimento. Tá? Então isso aqui é importante também quando a gente fala da incorporação do procedimento. Vamos para a codificação. Então, lá na hora que eu entro aqui na telinha de procedimentos, posso até pesquisar pelo descritivo aqui, IMRT. Então, eu tenho um código específico, a radioterapia com modulação de intensidade, é até bem próximo ali do descritivo do rol mesmo, né? Por tratamento, tá? Radioterapia IMRT por tratamento. Então, esse aqui é o descritivo dele do código TUS. Quando a gente abre aqui as características desse código, ele é um procedimento aqui que está correlacionado, óbvio, né? Correlacionado aqui com o RONS, senão nós estamos nem falando dele. Possui DUT? Não, então ele não tem diretrizes, tá? Só recapitulando o que eu já falei anteriormente, esse procedimento ele não tem diretriz. Atualização aqui de setembro, né? E aí quando a gente entra nas correlações deste código, aqui eu tô falando do código TUS, tá? Deste código TUS. Quando a gente entra na correlação deste código TUS com o RONS, aí é onde entra as segmentações das regiões, que é o que eu comentei agora há pouco, tá? Então, aquelas regiões de cabeça e pescoço, tumor de pulmão, mediastino, esôfago, neoplasia primária de próstata e adultos com tumores do canal anal, que é a incorporação agora recente. Tá? Então, muito cuidado com essa questão de cobertura, de correlação, né? Porque se a gente olhar só para o descritivo TUS, dá a impressão que ele não tem nenhuma limitação. Então, se eu olho só para isso, esse procedimento ele não possui DUT, e o descritivo dele não menciona região, não menciona nada, eu poderia simplesmente fazer a cobertura, tá, desse procedimento sem me preocupar com nada. Porém, existe essa limitação quando a gente cruza com os dados aqui do RONS, existe essa limitação por região, e isso é o que manda, né? Quando a gente faz essa identificação de cobertura, o RONS ele é soberano com relação a TUS, tá? Então a gente não leva em consideração o descritivo TUS nesse critério de cobertura, leva em consideração o que diz o RONS, né? Então nesse caso tem cobertura para essas regiões. Eu tenho uma solicitação aqui que é para um tumor de estômago, por exemplo. Pelo RONS não se enquadra na cobertura. Pode existir coberturas excepcionais, né? Então toda operadora tem ali a possibilidade de fazer coberturas excepcionais, porém pelo RONS não se enquadraria. E aí quando a gente vai para o cálculo, né, desse procedimento, posso até pegar o código dele aqui mesmo, né, já copiar o código dele aqui. Venho aqui no cálculo CBHPM, vou escolher aqui uma versão, pode ser qualquer uma delas, escolho aqui a de 2010, cotação, que é onde vai converter os valores para reais, escolho também a de 2010, mas eu posso variar aqui entre as versões. Ele não é um exame de imagem, apesar de ele estar no capítulo lá de SADT, mas ele não é um exame de imagem, ele não tem filme calculado aqui. Posso informar caso eu tenha algum percentual de deflator ou inflator, mas vamos simular ele aqui na tabela plena. Pesquisei aqui o código,
radioterapia MRT, e aí ele já me traz aqui as informações. Ó, esse código ele tem um parâmetro 14C, nessa tabela que eu especifiquei, tá? E 1.476,210 unidades de custo operacional. Quando eu venho aqui no calcular valor, ele já converte esses valores para reais. Se eu tivesse informado aqui em cima algum percentual de deflator ou inflator no custo operacional no porte, ele já calcularia conforme eu informei ali. Ele já traz uma regrinha também, que é o de porte anestésico por excepcionalidade. Ele é um procedimento que não prevê porte anestésico, mas caso haja necessidade ali de um paciente fazer, ali a sessão sob a sedação, existe esse código, que é anestesia para procedimentos de radioterapia. E aqui está o código porte anestésico 3. E se a gente vem aqui nos históricos de versões, você vê que aqui ele deu um total de R$21 mil. Quando a gente vem nos históricos aqui das versões, a gente vê que ele não teve assim alteração. Isso é importante até numa negociação, né? Então, é uma remuneração por tratamento, então não se paga por sessão. Tem algumas outras radioterapias que o pagamento é por sessão, Esse aqui é por tratamento, tá? Então não tem ali aquele desmembramento de códigos, é como se fosse um pacote mesmo. E aí eu venho aqui no histórico, a gente vê que em todas as versões, ele está desde a 5ª edição até a 2022. Então é um procedimento que está em todas as versões, de 20.500 até 44.000, variando entre as versões. Aqui a gente está falando de tabela plena, tá? Pode ter as variações de percentual. Então ele teve sempre o porte 14C, sempre 1.476 unidades de custo operacional. Isso não teve mudança aí durante as versões. Isso aqui não teve alteração. Falando ainda aqui de valor, nessa versão aqui de 2010, R$ 21.648 por tratamento, tá? Só que o que é interessante a gente pensar no sentido de negociação, Às vezes pode ter alteração. Hoje eu tenho 4 opções de região de cobertura, ainda a operadora pode ainda ampliar para outras regiões, caso ache interessante. E pode ter região onde, numa negociação com o prestador, então o prestador também pode dar essa opção para a operadora de valores diferenciados por região. E aí vale a pena fazer o quê? Negociar um pacote diferenciado, tá? Onde cabeça e pescoço é um valor, tumor de região torácica outro valor, próstata outro valor e reto e canal anal outro valor. Seria interessante de repente verificar essa possibilidade, por quê? Porque pode ter valores diferenciados, tá? Então, cabeça e pescoço um valor mais alto, de repente, cabeça e pescoço um valor mais alto, tumor de mediastino já um valor intermediário. Então isso cabe à negociação, mas caso seja via pacote ou via procedimento diferenciado mesmo. Se for seguir pela regra da tabela, se a minha negociação for referência CBHPM 2010, por exemplo, independente da região, 20.648,58. Tá? Então essa é a parte aqui de valores, Se eu entrar aqui na tabela, vamos já baixar aqui, eu tenho a opção de baixar todas as tabelas também. Aí eu venho aqui nessa 2010, que eu acabei de comentar, fiz essa simulação pela 2010. Vamos ver qual é se tem alguma observação, desse código, além ali da questão do anestesista. Tá aqui na tabela, 14C, 1476. Vamos ver se ele tem alguma observação além do porte anestésico. O que ele diz aqui? Já tem uma observação. Nos portes e custos operacionais, quando for realizado por IGRT. A IGRT já é um complemento, tá? Então, se for realizado na técnica IGRT, esse código tem que acrescentar 20%. Mas a IGRT não tem cobertura no rol, tá? Então, cabe só uma observação, caso seja negociado excepcionalmente, acrescentar 20% nos valores. Outra observação aqui, ele me traz uma relação de CIDs, não é uma DUT, tá? É só uma recomendação aqui de observação mesmo. Então, ele traz aqui uma relação de CIDs
E aí ele diz, procedimentos secundários. O que significa? Simulação intermediária ou complexa. Ele está falando que a simulação e a anestesia são procedimentos secundários, ou seja, tem que ser cobrados à parte. Tanto a simulação intermediária ou complexa, quanto a anestesia. Tem que ser pago à parte, ok? Está fora daquele valor por tratamento. Outra informação, os demais procedimentos secundários, que seria um planejamento computadorizado ou tridimensional, imobilizadores, filme de verificação, colimação individual, tudo isso aqui tem código TUS, tá? Tem código CBHPM e código TUS. Estão incluídos no valor do procedimento principal, ou seja, dentro desse código aqui da radioterapia, que a gente acabou de ver, do IMRT, né? Dentro desse código, que é por tratamento, então, primeiro, eu tenho que remunerar ele uma vez, porque ele é por tratamento. Segundo, filme, imobilizadores, planejamento, colimação, tá dentro daquele valor. Então, isso aqui não deve ser remunerado à parte, né? Tá dentro ali do valor daquele procedimento, tá? Bom, pessoal, então é isso. Espero ter agregado aí para vocês aí um complemento aí de informação. Sempre importante a gente acompanhar essas atualizações, até porque, né, a dinâmica está muito alta aí, né? A Inés está com uma boa dinâmica aí, tá? Até porque a Inés está atualizando frequentemente, praticamente todo mês vai estar publicando uma RN. Então é importante a gente saber atualizar aí nosso sistema, parametrizar, atualizar nossas equipes para poder tomar as decisões ali com base em uma atualização, numa publicação ali atualizada, né? Para não ter nenhum risco de negar procedimento tem cobertura, né? Com base em resoluções anteriores. Se tiver mais alguma informação aí que não foi falada, alguma dúvida, pode colocar aí nas perguntas aí, né? Nos comentários aí do vídeo, que a gente tenta ir esclarecendo. Tá bom? Ou alguma informação complementar também, pode ficar à vontade. Sigam aí nossa página, a gente está fazendo essas publicações de todas as RNs que a Inés publica. A gente publica no Instagram, publica nas nossas páginas, na plataforma Magister, inclusive, né, tá o link na descrição, quem quiser conhecer, tem bastante informação interessante. Publica no nosso Instagram, nossas redes sociais e o vídeo aqui no YouTube para poder facilitar, né? Porque a Inés publica a RN, a gente pega essa RN, processa e vê todos os impactos que vai ter ali na operação e traz aqui para vocês nas atualizações, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.